Ali no meu cantinho de madrugada, eu dobro o meu joelho. Aí a oração é diferente. Ali eu já digo: Papai do céu, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas faltas, minhas fraquezas. Guia meus passos, orienta minha mente e meu coração. Me dá sabedoria, me dá entendimento. Me dá o dom e o poder da tua palavra. Me dá os dons e os frutos do teu Espírito Santo. Eu preciso fazer tal coisa, me orienta o que eu devo fazer, como eu devo agir. Visita tal fulano que está doente, visita outro que está precisando de ajuda. Vai no hospital, Senhor, agora. Vai lá no leito de enfermidade, aqueles que estão sofrendo. Vai, Senhor, na UTI, vai lá na incubadora, vai lá na sala de parto, vai lá na sala de cirurgia, vai na cadeia agora, aqueles que estão sofrendo presos. Aquele que está viajando, aquele que está trabalhando, aquele que está caído, aquele que está desenganado pelos médicos, aquele que está vagando sem direção, aqueles que estão enganados pelo maligno. Tem muita gente enganada pelo maligno que precisa conhecer Jesus. Ora pela família, ora pelos amigos, pelos vizinhos, pela igreja, pelo pastor da igreja, pela família do pastor, pelos irmãos que você lembra na hora. Você não vai falar o nome de cada um, mas você vai lembrar dos irmãos e pôr tudo diante de Deus. Então nessa hora é particular, é você e Deus, né? Você e Deus. E com certeza Ele vai dar resposta, com certeza. Eu tenho tantos testemunhos sobre isso. Eu orei tanto tempo pelo meu pai, querendo que ele aceitasse Jesus, que ele se convertesse. Meu pai era caminhoneiro, era aquele homem, tinha mulher em toda a cidade do Brasil, gostava de beber uma cervejinha, uísque, gostava de jogar, ficava noites jogando. E eu orava e dizia: meu Deus, meu pai é um homem tão trabalhador, honesto, justo. De vez em quando eu via ele com o joelho dobrado no cantinho de madrugada. E eu dizia: eu queria tanto que meu pai fosse crente. Passou anos, ele morreu. Fui para a casa da minha mãe no interior de São Paulo, ficar com ela um tempo para ajudar. Quando foi num domingo, cheio de crente no portão, cheio de instrumento musical. Aí eu falei: meu Deus, está cheio de crente no portão. A minha mãe falou: é os crentes que o teu pai estava indo lá na igreja deles. Eu levei um susto. Mandei entrar. Fizemos aquele culto maravilhoso. O pastor me deu a palavra. Aí eu testemunhei. Quando eu devolvi a palavra do pastor, ele disse: eu tenho uma novidade por irmão. 3 meses antes do teu pai falecer, eu batizei ele nas águas. Glória. Olha a importância da nossa oração, Grande da nossa perseverança, de não desistir, de não desanimar. Ore pelo teu marido, ore pela tua esposa, ore pelo teu filho, ore pela tua mãe, pelo teu pai. Não desista nunca. Quantas vezes eu dobrei o joelho e eu dizia: Senhor, lembra do fulano. Senhor, lembra da fulana. Estou aqui, estou esperando a bênção. Que o tempo é de Deus, não é nosso. Deus está trabalhando. Por isso que diz assim: quando você pensa no futuro, Deus já está lá, né? Quando você pensa no futuro, Deus já está lá. Quando você está dormindo, Deus está trabalhando. Ele não para. Deus não dorme. A importância da oração. A palavra diz que
o anjo recolhe a nossa oração, as nossas lágrimas, deposita no altar de Deus num vaso de ouro. Olha a importância da oração. Não desistir nunca. É para bater na porta até ela se abrir. Lembra, né, da mulher lá com o juiz iníquo? De tanto ela bater na porta do juiz, ele, mesmo sendo iníquo, ele disse: vou me livrar dessa mulher, hoje eu vou fazer o que ela pede. Foi o dia da bênção dela, que Deus liberou a bênção. Nós não podemos desistir nunca. Não desista nunca, nunca, nunca. Pode estar 99,9 negativo, mas se tiver 1%, continue orando e buscando até Deus responder. Amém, igreja? Nós não podemos desistir nunca. É importante a perseverança. Deus às vezes fica testando a nossa oração. Vamos ver até onde que ele vai, se ele vai perseverar. Porque Deus conhece até onde vai a nossa força e até onde vai a nossa fraqueza. Ele sabe. Não diz que ele não dá a luta maior que a gente não possa carregar, não possa suportar. Então ele sabe todas as coisas. Ele sabe até onde você pode ir. Então é por isso que nós temos que perseverar. Não podemos desistir nunca. Lembra de Abraão? Que era um filho. Quem que vai herdar a minha herança? Vai ser o meu escravo que nasceu na minha casa? Ou vai ser o filho da escrava? E Deus disse: a tua semente será abençoada sobre a terra. Vai se multiplicar como a areia da praia e como a estrela do céu. Assim será a tua descendência. Benditas serão todas as nações da terra na tua semente. Mas e cadê meu filho? Até o dia que o Senhor veio e disse: você vai ter um filho. E ainda demorou o quê? Uns 20 anos, né, pastor? O filho chegar. Não me lembro se é 20 anos, mas demorou bastante, né? Isaac, o Ismael já era rapazinho quando Isaac nasceu. Mas a promessa se cumpriu. Porque perseverou. Temos o exemplo de Ana. Quero um filho, Senhor, me dá um filho. O sacerdote chegou a achar que ela estava bêbada, porque ela gemia, já não tinha mais palavra nem lágrima. Ela gemia ali na presença de Deus, o templo, nos gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala. Eu já passei por uma luta tão grande que eu não tinha palavras e nem lágrima mais. Eu não conseguia falar nada. Eu deitava no tapete, o rosto no pó, e eu só gemia. Ah, Senhor, misericórdia de mim, Senhor. E o sacerdote chegou e disse: essa hora você está bêbado? Não estou bêbado. Eu estou gemendo aqui na presença do meu Deus. E o sacerdote disse: então, seja feito conforme a tua oração. Passou um tempo, o menino não nasceu. Samuel, um dos maiores profetas de Deus, profeta, juiz e sacerdote, ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu Davi, o grande rei de Israel. A perseverança na oração, a fé e a perseverança. Nós temos poder na palavra. Jesus disse assim: farão obras maiores do que essa que eu faço. Eu já ressuscitei a minha menina, eu não, né? Foi o Senhor. Ressuscitou minha filhinha nos meus braços. Eu já orei por uma moça na UTI, que estava em convulsão, e o médico tinha desenganado ela.
No outro dia eu fui visitar ela de volta, ela não estava mais lá. Aí eu falei, cadê aquela moça que estava ontem aqui na UTI? Ontem mesmo ela foi embora. Já pensou? Então Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama e Ele tem tanto cuidado de nós. Tem tanto cuidado, né? A perseverança de Jesus na oração. Jesus ia para o monte orar, né? Na hora da luta Ele foi orar. Na cruz Ele orou. Está tudo cumprido. Em tuas mãos, Pai, entrega o meu espírito. Está tudo consumado. Até Jesus orava e era perseverante na oração. E temos outros exemplos. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, no tronco, cantavam e oravam. Quando de repente o terremoto soltou as cadeias, eles ficaram livres. E nenhum preso fugiu, porque ficaram com temor quando viram dois homens justos orando, cantando, mesmo apanhando, sabendo que iam morrer. E depois a cadeia deu um terremoto, abriu todas as portas, abriu todas as prisões, todas as correntes caíram. E os presos disseram, isso é Deus, não tem outra explicação. Isso é o poder de Deus. Ninguém fugiu, ficou todo mundo quietinho. E ainda Paulo e Silas, quando vieram para libertar eles, eles disseram, não, nós não vamos sair da cadeia, nós só vamos sair daqui quando aqueles que nos acusaram e mandaram nos prender, vêm aqui pedir perdão, pedir desculpa para a gente sair. Já pensou? Como é que pode? Como Deus é maravilhoso, né? Já falei uma vez também sobre Pedro, né? Pedro estava preso no meio de um monte de soldados, acorrentado. No outro dia cedo ele ia ser morto. O que a igreja fazia? Diz que a igreja estava em oração. Aleluia. A igreja estava orando. De repente, o que acontece? Uma grande luz aparece dentro da cadeia e o anjo chega para ele. Pedro, acorda. Olha a fé de Pedro. Ele sabia que ia morrer no outro dia, mas ele estava dormindo. E eu não estaria dormindo, não. Eu não estaria dormindo, não. Estaria bem preocupado. Ele estava dormindo. E o anjo bateu nele. Acorda. Veste a tua capa, põe a tua sandália no pé e me segue. As correntes caíram. E eles foram andando e as portas foram se abrindo. As portas de ferro. E os soldados todos dormindo, ninguém viu eles saírem. E Pedro achou que estava sonhando. Mas quando virou lá na esquina, o anjo desapareceu e ele viu que ele estava livre. Que foi o poder de Deus. E quando ele bateu na porta, disse que nem acreditaram, né? A menina falou assim, Pedro está batendo lá na porta. Ah, não é Pedro, é o anjo dele. Você está tão impressionado que você acha que é ele. Mas era Pedro. E a igreja estava em oração. E o livramento veio. Por isso que nós não podemos desistir da oração, irmãos. Não podemos desistir. De jeito nenhum. Não importa o que aconteça. Falta de emprego, falta de dinheiro, não tem casa para morar, não tem carro, tem doença, enfermidade, está com problema na família, está com problema. Não importa para Deus. Para Deus não importa. Para Deus não tem grandes milagres e pequenos milagres. Para Deus é tudo igual. Quando chegar no tempo dele, Ele faz. E você pedindo e perseverando. Não desistindo nunca. Claro que tem pessoas que não podem orar de madrugada, mas tira um momento de oração. Está lavando a louça, lavando a roupa, está limpando a casa,
bota um louvor e entra em espírito de oração. Né? Eu estou parado no sinaleiro, estou orando, estou cantando. Já passei por luta tão grande que eu estava na fila do mercado, passando a mercadoria no caixa, cantando um louvor assim bem. E a menina falou assim: nossa, toda vez que você passa aqui, você está cantando, louvando. Você é um homem muito feliz, né? Eu falei: você não sabe a luta que eu estou passando. Grande Deus. Mas é Deus na nossa vida. Graças a Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Verdade. Graças a Deus que nós sabemos aonde buscar ajuda. Que tem gente fora que não tem aonde buscar ajuda, não sabe. Não sabe aonde procurar uma ajuda. E nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que não falha nunca. Amém, igreja? Não podemos desistir nunca. Isso é importante. Pode ir até 6 horas da tarde? Amém? Quanto tempo? Até 3h40. É? Então, irmãos, os testemunhos são muitos. Eu tenho 43 anos de fé. Eu me criei numa igreja, Congregação Cristã do Brasil, lembra? Conhece? Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, não me lembro se era no sábado à tarde ou no domingo à tarde, tinha culto de criança. E naquele culto daquele dia, Deus tomou aquelas criançadas todas. Você olhava assim, as crianças falando em língua, chorando, a remela do nariz escorrendo assim. Caiu o poder de Deus na igreja. E eu chorava, e eu não entendia por que eu estava chorando. Mas era um choro alegre. Glória a Deus. Aquele choro alegre, aquela alegria. Graças a Deus. E Deus falou assim, que pegava meu coração, e pegava uma pena e fazia assim no meu coração. Então eu chorava e ria ao mesmo tempo. Como meu tio era ancião da Congregação Cristã do Brasil, eu cheguei para ele agora depois de adulto. Eu disse: tio, aconteceu assim comigo quando eu era criança. O que será que foi aquilo? Ele falou: você teve uma visita do Espírito Santo. Você foi visitado. Só que eu creio diferente. Esse negócio de visitar o Espírito Santo e sair de novo, eu acho que eu fui batizado naquele dia. Porque depois daquela vez eu tive muitos sonhos, muitas visões. Eu sonhava e eu via muitas coisas. Só que eu cresci, não fui mais para a igreja, fui para o quartel. Sabe como que era o quartel, né, irmão? Quem não tem pai e mãe perto, se é bom, fica bom. Se é ruim, estraga mais ainda, né? Até chegar numa situação que eu precisava de Jesus. Estava passando uma luta tão grande, e eu sentei e falei para Deus: se o Senhor me ama, se o Senhor tem um plano na minha vida, se o Senhor existe, me ajuda então, porque agora eu estou precisando. E no mesmo instante um casal de crente bateu na porta da minha casa. Aí eles disseram: é aqui que mora a dona Cida? Eu falei: não, ela mora na casa de trás, só que eles estão para a praia, estão viajando. Ah, então desculpa, nós batemos na casa errada. Mas nós somos crentes, estamos orando, fazendo visita. Precisa de oração? Eu falei: é agora, é já. Eu pedi que Deus mandasse alguém. Quando ele entrou e orou, houve a libertação na minha casa. Naquela noite eu fui para a igreja e aceitei Jesus. 43 anos. Meu filho era bebezinho, hoje ele está com 43 anos, fez dia 12 de agosto. E de lá para cá, nunca mais
mais eu deixei os pés de Jesus. Perseverança é perseverar na presença de Deus, é não desistir nunca, porque Deus é o Deus do impossível. Para Ele nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, se você orar e pedir com fé, tudo que pedir com fé, crendo, recebereis. Amém? Amém. Jesus falou assim: tudo que pedir para o meu Pai em meu nome, crendo, eu farei. Nós não podemos desistir nunca. Eu anotei bastante versículos aqui, mas agora não vai dar tempo. Aleluia. Então nós falamos sobre a oração. Não desistir de orar. Orar sem cessar. Em tempo e fora de tempo. Em qualquer lugar. Para Deus, né? Foi o que Jesus disse para aquela mulher, né? Uns dizem que tem que orar lá no monte, outros tem que orar no templo, outros tem que orar não. Jesus está buscando aqueles que têm o coração limpo, puro, e você tem canal livre com Ele em todo o tempo, em qualquer lugar, a toda hora. Clamou, Ele está ouvindo, e na hora certa a resposta virá. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. E a oração da madrugada é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso orar de madrugada. Aquele silêncio, não tem nada te atrapalhando, tirando a tua. Você fica focado na presença de Deus. Lê ali uma palavra, ouve ali com fone de ouvido ali uma palavra, um salmo, um louvor bem relaxante, bem espiritual, e fale com Deus, abre teu coração, conta tuas mágoas, conta tudo que você está passando, como se tivesse alguém sentado ali do teu lado. Converse com ele, como se fosse um amigo que está ali do lado. Abre teu coração. Às vezes a pastora diz assim: Ana, tu estava falando comigo? O que você está falando? Com quem você está falando? Estou falando com Jesus. Estou falando com Deus. Então ore, irmãos, pela tua família, ore pelo Brasil, ore pelas autoridades, ore pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos. Põe tudo diante de Deus, para que haja paz, para que haja tranquilidade, que a igreja não seja atrapalhada, porque nós estamos na iminência aí, dependendo do que acontecer no Brasil, a igreja vai ser perseguida. Estamos orando e jejuando para que Deus dê um livramento, mas a palavra diz que no fim vai ter perseguição contra a igreja, e nós vamos ter que estar firmes. Se Jesus não voltar para buscar a igreja, nós vamos ter que estar alicerçados na pedra, não na areia. Amém, irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade e desculpe aquele dia, irmão, que já tinha sido marcado para eu vir e eu não estava bem. Daí a pastora olhou para a minha cara e falou assim: você não está bem, né? Eu falei: não estou. Então vou ligar para a irmã e vou dizer para ela marcar outro dia. Mas assim que eu puder me convidar e eu estiver bem, eu venho. Eu sou disposto e trabalhador na obra de Deus. Ultimamente eu estou devagar por causa da saúde. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, lembra? Deus abençoe a igreja. Obrigado pela oportunidade. Amém. Vamos fazer nosso